Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre arte contemporânea. O que é arte contemporânea, né? A arte contemporânea ela é uma tendência que se originou com o desdobramento, com a superação das manifestações artísticas modernistas, né? Lembra que a gente estudou um pouquinho do modernismo, que absorveu o surrealismo? Então a arte contemporânea vem depois disso, como uma superação desse momento e desse tipo de manifestação artística, que foi as manifestações modernistas e de vanguardas europeias, né? Ali na metade do século XX. Então, por conta disso, ela também pode ser chamada de arte pós-moderna, porque ela vem depois desse período do modernismo. E essa vertente, ela constitui uma nova forma de produzir e apreciar a arte, sendo produzida até os dias de hoje. Mas é um tipo de arte que ela é mais preocupada em aliar a vida cotidiana ao universo artístico, e a arte contemporânea ela vai tender a unir diferentes linguagens, né? Vídeo, foto, som, ela une várias linguagens nessa manifestação artística. E esse novo fazer artístico, ele começa a valorizar mais as ideias e o processo artístico em detrimento a forma final ou do objeto de arte final, né? Ou seja, o artista ele passa a buscar estímulos e reflexões sobre o mundo e sobre a arte, né? No espectador que vê. E eles vão se empenhar de trazer arte para esse lugar da vida comum, né? E existem vários tipos de manifestações artísticas contemporâneas, que aí a gente vai ter as instalações, site specifics, land art, a gente vai ter intervenções, e aí a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas. As chamadas instalações artísticas, né? O que são essas instalações artísticas? Elas são obras de arte que necessariamente vão utilizar o espaço. Então, quando a gente pensa em instalar, né, a gente vai, por exemplo, eu vou me instalar na casa de alguém, eu vou estar no espaço da casa de alguém, né? Eu vou ocupar aquele espaço. Então, a instalação ela está necessariamente relacionada à utilização do espaço que ela está sendo feita, né? E aí, nessa vertente, os artistas planejam os trabalhos dispondo elementos no ambiente, normalmente em museus e galerias, mas que pode acontecer também em espaços públicos. E dessa forma, eles buscam relacionar os objetos artísticos com o lugar e com o público, e muitas vezes esse público vai interagir com a obra. Na arte contemporânea, o público sai desse lugar passivo, contemplativo, e começa a interferir também na obra. Um artista muito famoso da arte contemporânea é o Hélio de Sica, por exemplo. Ele é um brasileiro e ele tem uma obra chamada Parangolé. E o parangolé é uma obra de tecido, né? É uma roupa que ele criou, super colorida, e que as pessoas, elas vestem essa roupa. Então, você vê que a obra deixa de ser contemplativa só e passa a gente poder interagir com ela, né? Tem vários exemplos de formas de interagir. Aqui no Brasil a gente tem um museu a céu aberto, que é um dos maiores do mundo e tem um dos maiores acervos e mais importantes acervos de arte contemporânea do mundo, que fica em Minas Gerais, que se chama Inhotim. E o Instituto Inhotim, ele mantém no acervo dele obras do Hélio de Sica. Tem uma obra dele também que é uma piscina que as pessoas mergulham nela. Então é uma obra que realmente chama o público para participar e ter sensações, né? Envolve
O lado sensitivo do público também explora isso, bota a gente para ouvir o determinado som, a gente está vendo determinada coisa, e isso gera sensações na gente. Então, quais são as características comuns, né, das instalações que podem ser muito diversas, mas que têm características comuns? Os artistas criam instalações com propósitos variados, e são inúmeras as intenções presentes em cada obra. Elas podem ser realizadas de maneiras muito distintas e algumas vão ser mais efêmeras, ou seja, elas vão durar pouco tempo, elas duram um determinado tempinho ali, depois acaba. Tem um artista americano que ele faz esculturas de gelo e coloca pequenininhas pessoinhas de gelo, assim, bem pequenininhas, e coloca elas meio que sentadas em escadas, onde as pessoas sentam para comer, almoçar e tudo mais. Então essa escultura de gelo, ela muito rapidamente ela acaba, ela derrete e ela acaba, dando essa reflexão aí sobre tempo, sobre a periodicidade das coisas. Então esse é um tipo de instalação que é uma instalação efêmera, que ela vai acabar muito rápido. E outras vão ser permanentes, por exemplo, a do Hélio Oiticica, que é uma obra que perpetua, ele já nem vive mais, ele já é falecido, mas a obra dele ainda está lá. Ou essa outra obra lá de Inhotim, que eu falei que as pessoas mergulham na piscina, elas são obras permanentes. Então, elas vão se perpetuar aí. Mas aí a gente também pode relacionar algumas ideias que podem estar presentes em muitas instalações, né? Apesar de cada uma ter esse caráter, uma vai ser efêmera, outra vai ser permanente, a outra vai usar diferentes espaços, elas têm algumas características em comum, né? Então a gente pode levantar aqui como característica comum das instalações a tentativa de mudar a perspectiva do público em relação a alguma coisa, né? Essa mudança da perspectiva do público é uma característica comum da arte da instalação, fazendo eles observar, faz o público meio que observar uma determinada coisa que já é conhecida dele a partir de um outro ponto de vista, né? Convidar para essa reflexão, mudar paradigma da forma dessa pessoa ver o mundo. Um outro ponto importante também desse tipo de arte é que ela traz um conceito de objetificação da arte, né? Que tornam elas colecionáveis. E as instalações, elas vão contra essa ideia de serem colecionáveis, né? Porque geralmente são trabalhos que, como a gente viu, envolve o espaço. Então não tem como a gente pegar uma instalação e levar para casa de um colecionador, entendeu? Porque ela está relacionada com aquele espaço. Elas geralmente são muito grandes, elas dependem de espaço, elas dependem do espaço e da intervenção do público. Então é muito complicado a gente entender esse tipo de arte como uma arte colecionável, porque, enfim, né, ela depende de muitas coisas. E aí um tipo de instalação até, só que difere um pouquinho, são os site specifics ou sítio específico, se a gente for trazer para o português. O site específico é quando você cria uma determinada intervenção, né? Você cria um espetáculo, uma obra que tem que acontecer naquele lugar específico. Sítio aqui está no lugar de lugar, então a gente pode chamar de lugar específico, né? Tem uma performance artística de uns dançarinos de dança urbana que eles precisam fazer aquele determinado espetáculo num estacionamento. Tem que ser num estacionamento, no galpão. A gente não consegue levar esse espetáculo, por exemplo, para dentro de um teatro, porque aí ele não faz mais sentido. Ele precisa ser nesse lugar específico para ele fazer sentido. E ele vai designar também
lugares de obras, né? Se a gente for, por exemplo, na Lapa, a gente vai ver a escadaria do Selarón, que é um site específico, que convidaram um artista contemporâneo para ir lá criar aquela escada, ir lá fazer aquele mosaico naquela escada. Então aquele é um site específico também, que só poderia acontecer naquela escada. Foi criado para aquele espaço, entende? E aí a gente vai diferenciar, né, o site específico que acontece nesse ambiente urbano, da Land Art, que é exatamente a mesma coisa, mas acontece no meio da natureza. Tem essa mesma ideia, só que acontece no meio da natureza. E aí a gente chega nas intervenções. As intervenções, elas são práticas artísticas no espaço urbano, nos espaços urbanos, e elas podem ser consideradas vertentes de arte urbana, ambiental e pública, direcionada a interferir em determinada situação, promover alguma transformação ou reação, né, do público. A gente tem aí um exemplo de intervenção, o grafite, por exemplo, né? A gente também vai ter exemplo de intervenção, uma performance no meio da rua, né? Que chame a atenção para alguma coisa. Então, intervenção é tudo aquilo que o grafite, a pichação, tudo isso são intervenções artísticas contemporâneas. E é muito difícil também para a gente conseguir